Então, continuando a nossa sequência aqui de interrupções, né? A gente seguiu no vídeo anterior falando de uma maneira geral para o caso de todos os computadores, né? E isso obviamente inclui os microcontroladores. E agora a gente vai seguir falando sobre os microcontroladores escolhidos, que são o ESP8266 e o ESP32. Né? Então, nosso objetivo aqui é aprender o conceito, né? Lembrar desses conceitos de interrupção, dos nomes e das palavras reservadas que forem necessárias aí, classificar os tipos de interrupções. Então, já sei que tem interrupção do programa, de tempo, de entrada e saída, né? E configurar essas interrupções e, consequentemente, desenvolver programas com interrupções. Né? E aí a gente segue o ciclo natural, onde a gente fala das interrupções, né? E como fazer a programação para as nossas aplicações. Então, vai ser a programação com o ESP8266, depois com o ESP32 e depois uma aplicação com um sensor de ultrassom, certo? Sensor ultrassônico. Então, falando aqui, começando pelo ESP8266. O ESP é possível que a gente implemente, né, esse tratamento de interrupção de duas maneiras, certo? Como é uma função, tem que lembrar que é uma função, certo? E aí eu vou mostrar um Hello Worldzinho com interrupção bem simples que você pode implementar aí, é só colocar no GPIO corretamente, certo? É, então, basicamente você cria uma interrupção e associa a um GPIO. Então pensa o seguinte, a função de interrupção é essa void aqui, certo? Que bota o handle porque ele é o tratador de interrupção, digamos assim. Então, toda vida que uma interrupção daquele GPIO acontecer, eu vou chamar essa função. Então, essa função vai ser executada no meu programa toda a vida que acontecer uma interrupção no meu GPIO. E aqui embaixo, eu basicamente estou tendo uma interrupção, né? Então, se você parar para pensar aqui, ó, aqui eu coloco o GPIO, né? O número GPIO, vai ser no GPIO 4. Aí você vai ter que colocar lá um botão, por exemplo, no GPIO 4, ou qualquer outra coisa que você queira colocar no GPIO 4 como sinalizador. Então, o que vai acontecer aqui? Por causa dessa instrução, certo? Dessa palavra reservada aqui, que é um define, dentro do ESP8266, você vai ter uma interrupção do GPIO com qualquer borda, certo? O que é uma borda? Pensa aqui que o seu sinal, ele faz isso aqui, aí depois você apertou o botão. Quando você aperta o botão, faz isso aqui, né? Aí ele vai passar esse tempo aqui e depois ele vai, quando você soltar o botão, né? Ele vai voltar para o zero. Imagina que esse botão tenha um resistor de pull down, né? Que quando você solta o botão, ele vai para nível lógico baixo e quando você aperta o botão, ele vai para nível lógico alto. O que é uma borda? Borda é isso aqui, ó. Isso aqui é uma borda, isso aqui é outra borda. Então aqui a gente chama de borda de subida, certo? E aqui a gente chama de borda de descida. Então, o que acontece? Quando eu digo que a interrupção vai acontecer, eu posso dizer assim, a interrupção ela vai acontecer em nível lógico alto. Então, enquanto eu estiver em nível lógico alto, ele vai ter uma interrupção. Qual é o problema disso? Quantas instruções ele vai manter nível lógico alto, né? Então, se você ficar segurando o botão, ele vai interromper 1000 vezes. É isso que você quer? Se for, beleza. Se não, tem um problema que ele vai ficar toda hora, vai voltar para a instrução e vai dizer, não, eu não posso voltar ainda porque teve outra interrupção. Até que ele termine esse tempo que ele passou de nível lógico alto, né? Aí, mesma coisa serviria para nível lógico baixo. Então, você pode ativar a interrupção, ou chamar a interrupção se tiver nível lógico baixo, se tiver nível lógico alto. Outra maneira é na borda.
Então eu posso dizer assim para o meu programa, ative, ou seja, chame a interrupção, dispare a interrupção quando tiver uma borda de subida. Então na hora que, por exemplo, eu apertar o botão, mesmo que eu segure o botão, não vai acontecer mais nada, ele só vai ter um evento, porque só tem um evento de subida. E se eu soltar o botão, ele também não vai agir, porque só tem um evento de subida. Aqui só tem um evento de subida nesses dois, em todo esse sinal aqui que eu coloquei. Eu posso também dizer, olha, ative nível lógico de descida. Então, só quando eu soltar o botão é que ele vai chamar a interrupção. Ou, que é o caso que está lá, certo? Não necessariamente que a gente vai programar, em qualquer borda. Então, aqui ele ativaria duas vezes. Uma quando eu apertei, outra quando eu soltei. Então, dependendo do caso, dependendo da sua aplicação, pode ser que você precise de um desses tipos, né, de interrupção. Então, se você precisar, lá no VS Code você tem um código espaço, né? É só digitar o começo da instrução, que seria aqui o GPIO int type, né? Int type. Depois disso é só apertar Ctrl espaço que ele vai completar aqui para dizer se é em borda de subida, descida, de qualquer borda, né? E tudo mais. E aí nessa função ainda de GPIO, eu passo a função de interrupção. Passo o ponteiro, isso aqui ele está dizendo qual é o endereço, qual é a região da memória, né, de programa que eu implementei a minha instrução. Isso aqui é uma questão de programação, certo? Então o que eu disse aqui foi que nessa instrução aqui eu vou chamar essa função aqui. Então é basicamente isso aqui. E aí ele já dá para mim como retorno, né, qual foi o GPIO que foi ativado. Porque se eu tiver mais de uma interrupção de GPIO, né, GPIO 1, 2, 3, 4, 5, eu já vou saber qual foi o GPIO que foi ativado e eu posso, por exemplo, mandar um sinal nesse GPIO ou alguma coisa desse tipo. Então a segunda maneira de você fazer isso com o ESP8266, né, é você ter uma interrupção, né, a função de interrupção aqui genérica. Então eu não passo a função de interrupção aqui, vê que tem null aqui, eu não passo, e aí ele vai chamar essa interrupção aqui. Então ela é genérica. Ela não vai chamar tipo GPIO 1, 2, 3, por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho múltiplas interrupções. Pelo menos seria o caso, um caso aplicável aqui. Então eu pensei assim, eu vou precisar atender a interrupção de uma impressora, de uma serial, de uma USB, de outra, sabe lá Deus quantas coisas você quer colocar lá no seu microcontrolador. Então toda vida que tiver interrupção em qualquer uma dessas portas, ele vai chamar essa mesma função. Quando essa mesma função for chamada, ele vai dizer aqui, ó, você vai pegar pelo status, aí você vai ter que checar usando esse GPIO status aqui, qual foi o GPIO que foi acionado. Porque você tem vários GPIOs, né? Então, ele vai lá, responde, verifica qual foi a interrupção que aconteceu e toma a ação necessária para cada uma daquelas interrupções que você colocou, certo? Então, Hello World simples, né, seria basicamente a gente fazer o que eu vou colocar aqui. Então, lembrando aqui que nessa rotina eu vou ter uma leitura com uma coisa chamada de bounce. O que é de bounce? Eu falei aqui que o meu botão ele era onda quadrada. É mentira. Não existe onda quadrada na prática. Só se você estiver fazendo, né? Assim, depende da medição, obviamente, né? Mas na perspectiva de botão mecânico, microcontrolador, você não tem exatamente né, uma onda quadrada. O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa assim. Por exemplo. E aí nessa variação,
Deixa eu tentar fazer aqui de uma maneira melhor. Vou botar reto um pouquinho maior, porque aí eu controlo melhor a função. Vou dividir em duas partes. Posso ter alguma coisa assim. O que acontece é que a leitura do meu microcontrolador, ele funciona mais ou menos assim, ó, por limiar, né? Assim, por exemplo. Então, o que, é que vai acontecer? Durante a operação de apertar uma vez o botão, ou seja, na prática eu só apertei uma vez, certo? Mas aconteceu aqui, ó, uma borda de subida, duas bordas de subida. E se aqui eu entender que ele cruzou de novo, eu teria terceira borda de subida aqui também. Mas eu só apertei uma vez. Isso acontece por causa do, do da arquitetura, né, da estrutura mecânica do botão. Então você aperta lá, mas você é um ser humano, você não manda um sinal quadrado lá. Então, na hora que você apertar o botão lá, ele vai ter tipo momentos onde ele vai conectar e não conectar, e aí ele vai oscilar, fazer esse sinal que vai para o microcontrolador oscilar um pouco na tensão. E aí você vai ativar mais uma vez. Então, o que eu tenho que fazer é suavizar essa região aqui, de maneira que ele só passe uma vez. Né? E aí você pode usar um filtro, ou você pode usar outras estratégias. De qualquer maneira, essa estratégia é chamada de debounce. Então, isso é o que eu quero dizer aqui quando eu coloco leitura de um botão com debounce. Certo? Em software, que eu também posso fazer um filtro na entrada do botão, que seria um debounce em hardware. Então, basicamente, se você implementar isso aqui na sua main mesmo, você cria lá a main, né, coloca os headers que são necessários aqui para funcionamento do microcontrolador, e aí escreve essa função na interrupção. Então, houve interrupção, o que eu vou fazer? Eu vou ler no GPIO, marco um tempo aqui, e aí fico verificando. Passou o tempo, li de novo, ele continuou lá em cima. Não continuou, ele foi para baixo. Seria basicamente contando o tempo aqui para que eu saiba se, houve uma transição aqui daqui até aqui. Então eu espero um tempo, leio de novo. Depois espero um tempo, leio de novo. Espero um tempo, leio de novo. Quando eu confirmar isso mais de uma vez, basicamente parece que o sinal está estável, consequentemente eu estou em nível lógico 1, e aí eu respondo a interrupção. Né? Então aqui eu vou respondendo, né? E aí, no final da instrução debounce, eu vou colocar aqui, no final da instrução debounce, que ela fica aqui, já tive o debounce, né? A operação de debounce vai até a linha 31. Aí eu faço o que eu tenho que fazer, depois que eu já fiz o debounce. Aí eu mudo o valor da flag e faço o que tem que ser feito. Então, debounce aqui é basicamente o que vai daqui até aqui. Se eu quiser melhorar a estrutura do debounce, eu aumento o valor de tempo ou diminuo o valor de tempo ali, porque pode ser que seja uma questão também de ajuste, né? E você coloca lá, eu apertei o botão, ainda tá, apertei só uma vez, ele gerou duas coisas. Aí você vai e mexe aqui nesse parâmetro 30 aqui, que aí ele tende a melhorar ou piorar, né? Pode ser que fique lento demais e o seu programa demore demais para ler o botão, também é uma coisa ruim. Né? Então você tem que balancear esse número entre um número baixo o suficiente que você ainda consiga, apertando o botão uma única vez, ele entender que ele apertou uma vez, certo?
E aí, como fica na instrução principal, é simplesmente implementar o botão. Então eu habilito a interrupção, né, com o GPIO que eu desejo. Aí eu tenho duas interrupções aqui, não preciso dessas duas, certo? Mas de qualquer maneira, eu habilito o GPIO. Ah, não, foi mal. É porque aqui um é entrada e outro saída. Né? Na linha 38 eu tenho o GPIO de entrada e na linha 39 eu tenho o GPIO de saída. Porque quando eu apertar o botão eu ligo um LED, por exemplo. Né? E aí eu cadastro aqui na minha função de interrupção, que é na linha 40, set interrupt. Eu cadastro o meu GPIO, que é a entrada. Então, quando eu apertar um botão na entrada, ele vai chamar a instrução GPIO int handle. E aí, posso deixar nesse while true da linha 41 que ele não vai fazer nada no programa principal. Ou você poderia fazer qualquer outra coisa no programa principal. Posso ficar enviando dados na serial a cada 10 segundos, por exemplo. Ele iria ficar fazendo esse programa que está nesse while true aí, e quando houvesse uma interrupção, quando alguém apertasse o botão lá, ele iria chamar essa instrução aqui, executar, e aí mudaria o valor do LED, né? Se ele está aceso, fica apagado, se está apagado, fica aceso, e depois ele volta a fazer o que ele estava fazendo aqui. Então é basicamente assim que funciona para o ESP8266. Então eu vou interromper essa parte do vídeo aqui, aí no vídeo da sequência eu falo do ESP32 e depois no vídeo da sequência eu falo sobre a aplicação que é um sensor ultrassom, certo? Então fica aí pro próximo vídeo.